Tá Rogério gravando, né? Assis. Hã? Tá gravando. Tá gravando. Ó, parar de falar besteira, então. Rogério Assis. Grande Rogério Ó, Assis. Poxa, Rogério, pô, para mim é uma honra estar falando aqui com você, porque uma que eu sou admirador do seu trabalho, te sigo já há muitos anos e tal. Mas assim, você ser um bom fotógrafo, isso eu sei. Você ser um obrigado. documentarista lá, tal, pô, isso não tem nem novidade. Esse negócio de você ir lá para a Amazônia, tal, isso também não tem mais novidade. A pergunta que não quer calar: você continua jogando futebol? Puta, não, abandonei essa carreira que rapaz, eu jogava bola melhor do que eu fotografo, eu acho. Porque nós Eu abandonei chegamos, essa. chegamos a jogar umas 2 ou 3 partidas juntas aqui na Vila Leopoldina faz muitos anos. É isso. Não, a barriga não permitiu. A barriga, o joelho, a idade me aposentaram. Mas Ah, estamos aí. mas o Agora só no futebol. ping-pong. Tem ping. Sinuquinha, ó, sinuquinha e ping-pong. Não, e você tinha acabado de falar que você comprou uma mesa de ping-pong e que Isso. você pôs ela lá fora e você estava lá com o seu filho. Daí o vento bateu a porta, trancou vocês do lado de fora. A mulher do Ficamos lado de dentro presos. não ouvir. E o Conceição vai Ficamos... entrar para falar com vocês. E o Conceição Isso. vai entrar e eu estou trancado aqui do lado de fora. A mulher não está ouvindo, toda aquela confusão, né? Mas deu tudo certo no final. É isso aí. É isso Ô, aí. Rogério, mas Vamos esperar, obrigado. Ó. Eu, vamos eu, esperar eu, passar a pandemia. Aliás, até agora ainda dá para fazer a visita, porque o ping-pong tem distanciamento social, né? Cada um fica de um lado da mesa e dá para é um bom jogar esporte, direitinho. né? Tranquilo. Legal. Então, eu queria esse canal Grilo na Foto, porque assim, é uma forma de agradecer aos colegas que contribuíram com a minha formação, as pessoas que me influenciaram, as pessoas que eu admiro pelo talento, né, pela personalidade que pelo caráter. Então, tudo isso daí no meio desse isolamento social, eu falei, pô, tá na hora de eu ouvir um pouco a história desses meus colegas, que a gente convive já há tanto tempo, tal, e às vezes a gente não sabe como surgiu, né? E eu vejo assim as pessoas meio tristes, meio deprimidas por causa das coisas que não estão assim deslanchando e tal, e não sabem os apuros, os desafios que é para um repórter fotográfico, um jornalista, qualquer área, ter Sim, chegado às barreiras que enfrentou para estar aí. Então, eu acho que a é, nossa categoria é uma categoria que enfrentou tantos nãos, tantos desafios, que as coisas maiores, assim, para alguns parecem umas coisas tão gigantes, acaba minimizando, né? Baseado nas experiências dos nossos colegas. Então, por isso que eu achei, pô, é legal falar com as pessoas para saberem como começou, o que motivou, né? E o que isso. pretende fazer, né? Pós-pandemia, coisa e tal. Mas assim, eu tenho uma história, eu não sei se você conhece essa história. Tinha um grupo, era uma produtora. Eles estavam lá numa produtora, reunidos lá, fazendo o trabalho deles, de repente, do nada, aparece um cara. Não que nós temos que viajar agora, que tem um avião esperando a gente, um helicóptero, porque descobriram uma tribo de índios, que os caras nunca fizeram contato com o homem branco, e nós temos que ir agora, não podemos perder tempo. Daí aquela turminha lá que estava lá, e agora a gente faz? Não, tem que ser agora. É já. Daí os caras pegaram tudo que foi pegando as coisas. Teve um cara que era um fotógrafo, talvez você até conheça. O cara pegou 4 filmes. 4 filmes, né? Será que dá? Será que não vai dar? E se aventurou junto com os caras dentro do helicóptero e foram na tentativa de fazer as primeiras imagens, os primeiros contatos com uma tribo de índios isolados que nunca tinha feito contato com os homens brancos, aquelas coisas todas. E foram. Aí o helicóptero está se aproximando, daí o piloto fala assim, pera, nós temos até no máximo 10 minutos para achar os vestígios dos índios, o contato, porque o combustível está acabando, nós vamos ter que voltar. E o fotógrafo, 4 filmes, 4 filmes. Ele tinha que ter um olhar muito bem lapidado, porque, meu,
4 filmes numa aventura dessa pode parecer muito, pode até parecer bastante, mas para alguns é pouco, né? Mas o cara foi. E ele dentro do helicóptero, torcendo para que os índios aparecessem, que eles pudessem encontrar uma clareira, e o tempo vai passando, o cara suando e coisa e tal, e de repente aparece lá os índios. Primeiro acharam. E desceram e se aventuraram lá no mato e foram fazer as primeiras fotos. Então, essa história aí de um colega meu, né? Que se chama... Talvez você conheça o cara. É um bom documentarista. Para contar essa história no meu lugar, que tu conta melhor que eu. É um bom documentarista. Que, por coincidência, chama-se Rogério Assis. Você! É nóis. Pô, tu conta a história melhor que eu. Ô, Rogério, mas ó, essa história, ela é fascinante, cara. Ela é maravilhosa, assim. E assim, a gente vai chegar nela, mas assim, para você chegar nessa produtora, junto com essa turma, é porque você já era fotógrafo. Você já gostava da fotografia, não? Na verdade, não, né? Assim, quer dizer, já era fotógrafo, mas estava começando. Na verdade, a minha única experiência com fotografia antes de trabalhar nessa produtora foi num estúdio fotográfico aqui em São Paulo, onde eu fui assistente. Eu sou paraense, né? Para quem não me conhece, sou paraense. Vim morar em São Paulo em 1984 para estudar e aqui acabei não estudando porra nenhuma porque comecei a fotografar, me envolvi com fotografia, fui trabalhar num estúdio de publicidade, que foi meu primeiro emprego como fotógrafo, né? Mas ali eu não me encontrei, assim, não era aquele tipo de fotografia que eu tinha interesse, mas aprendi muito de um fotógrafo super renomado na época, Campos, aprendi muita coisa lá, foi muito bacana, mas assim, não era uma linguagem que me interessava. Aí fiquei mais 3 anos aqui em São Paulo. Em 1987, eu fui passar umas férias em Belém com a minha família e chegando lá apareceu a oportunidade de trabalhar nessa produtora, que tinha como clientes, era uma produtora grande de vídeo, né, de comercial, de documentários, e ela era uma produtora que tinha como clientes a FUNAI e o Museu Geld. E aí eu falei, pô, esse lugar é onde é esse tipo de fotografia que eu quero fazer, esse tipo de coisa que eu quero documentar. E aí voltei para Belém, né? Fui trabalhar nessa produtora. Antes dessa experiência com o Zoé, a produtora prestava serviço para o museu, eu fiz muitas viagens para os Caiapó, junto com um antropólogo falecido já, chamado Dario Posey, que é um antropólogo suíço, que era lá do Museu Geld, e ele fazia pesquisa lá dentro com a etnia Caiapó, e eu documentava as pesquisas dele. Eu era um fotógrafo muito inexperiente, né? Não conhecia nada, assim, era uma coisa muito na raça. Na nossa geração, a fotografia não tinha formação acadêmica, né? Era uma formação, a gente aprendia a fotografia meio na raça. Pergunta aqui, pergunta ali, olha pesquisa os fotógrafos que a gente admira, né? Vai atrás, etc. Enfim, eu aprendi a fotografia meio assim. Lá em Belém, tinham 2 grandes fotógrafos conhecidos que me inspiravam muito, que era o Luiz Braga e o Miguel Chicaoca. E eu tenho um amigo de infância, que é o meu amigo mais antigo dentro, assim, meu amigo de infância mesmo, era o meu amigo desde 7, 8 anos de idade, que é o Otávio Cardoso, que é um fotógrafo que é pouco conhecido aqui no Sul, mas é um cara brilhante. E foi um cara que me ajudou, foram esses 3, assim, que eram os fotógrafos nos quais eu me espelhava e que eu disse assim, pô, quero ser fotógrafo como esses caras aí um dia. E era muito curioso nessa época, porque eu trabalhando na produtora, eu já tinha voltado para Belém, voltar de novo para São Paulo ou para o Rio era complicado, né? E aí
porque assim, era o meu desejo, na verdade. Eu queria voltar para trabalhar num órgão de imprensa, que naquela época eram os lugares legais para trabalhar. Você trabalhou no NP, eu trabalhei na Folha de São Paulo, no Estadão, fui colaborador de outros órgãos de imprensa, mas naquele tempo os lugares eram muito legais para trabalhar, eram grandes escolas de fotografia, na verdade. E eu lembro que lá em Belém, os meus pais moravam fora da cidade, né? Eu morava com eles. Eles moravam num município que é colado a Belém, que chama Ananindeua, e Ananindeua nem banca de jornal tinha. E eu lembro que todo domingo de manhã, assim, eu saía cedinho, pegava o carro e ia até a Praça da República em Belém, que era a única banca de jornal que vendia a Folha, o Estadão, o JB, a Isto É, a Veja. E aí eu ia lá, pegava o meu dinheirinho, ele comprava comprava um monte de coisa ali e voltava para casa e ficava sonhando com aquilo, né? Falei, pô, um dia eu quero estar numa equipe dessas aí, né? De um desses jornais, né? Puta, super bacana. Ali tinham nomes, né? João Bittar, Hélio Campos Melo, Rogério Reis, Juca Martins, Delfim Martins, pessoas que hoje fazem parte do meu círculo de amizade e que na época eram apenas ideais aonde eu gostaria de chegar um dia. Eu falei, pô, um dia eu quero trabalhar que nem esses caras, trabalhar, né, nos mesmos veículos desses caras. E casualmente, logo, sei lá, não demorou muito, um ano e pouco depois, apareceu a oportunidade através dessa viagem que você narrou muito bem, que foi essa aventura de primeiro contato com a etnia Zoé, aonde eu conheci também o outro grande fotógrafo que eu já admirava por crédito, né, que é o André Duzec, que também virou meu amigo, né, está lançando um livro agora, e também ele chegou lá, eu cheguei de helicóptero porque eu estava acompanhando o presidente da FUNAI, né, que era a gente estava, na verdade, estava fazendo um documentário sobre a FUNAI. E em Belém, a gente estava, essa história que você narrou, a gente estava gravando uma entrevista com o presidente da FUNAI e foi tudo interrompido para a gente correr para lá. E um dia, sei lá, quando eu cheguei lá, pouco tempo depois, chegou uma equipe que veio por terra, na qual o André Duzec estava participando. Aí conheci ele lá. E ele mesmo ele falou, pô, legal. Eu falei, pô, o que eu faço com esse material agora? O material ficou para a FUNAI, né? Muita divulgação da FUNAI. E eu peguei os meus 4 filminhos ali, liguei para uns amigos que eu tinha aqui em São Paulo e falei, ó, eu tô com esse material aqui, inédito, etc. e tal. E aí o Marcelo Rubens Paiva, escritor, que é um grande amigo que eu já tinha, né? Falou, não, vem para cá, que eu te coloco em contato aqui com as pessoas que eu conheço de jornal. E assim foi, para resumir a história, eu visitei várias redações, pouca gente se interessou pelo trabalho. Aí eu fui cair por indicação da Márcia Pinilo. Quando eu cheguei, eu lembro que quando eu cheguei com esse material aqui em São Paulo, era uma sexta-feira. As revistas semanais já estavam todas fechadas. Então só tinham jornais. Eu não sabia nada disso, né? Desse funcionamento, como é que a coisa funcionava, etc. Eu cheguei sexta-feira à tarde na Isto É, com uma matéria. Aí a Márcia Menino falou, não, pô, a gente infelizmente já está fechado, mas procura a agência Angular, o João Bittar, que é um cara muito legal, vai te receber muito bem. E assim foi. Eu saí da Isto É, fui direto para Angular, cheguei com o material lá na mão, com 4 contatos na mão, né, com os filmes, e o João adorou o material e a Angular distribuiu esse material e, no fim, o material foi publicado em muitos países do mundo, foi publicado aqui no Brasil na Folha de São Paulo, né? No Estadão quem publicou foi o André Duzec. Enfim, e aí esse material abriu as portas para eu começar a tentar trabalhar em algum veículo e, no fim, acabei conseguindo. Fiquei um pouco no Angular, fiquei um tempo trabalhando como fotógrafo da Angular, em parceria com 2 amigos queridos, que é o Egberto Nogueira e o Cláudio Rossi, né? A gente era capitaneado ali pelo João, pela Marisa Carrião, pela Cristina Vilares, o Wagner Avancini, o Zé Bittar, Marcos Rosa, Cláudio Pedroso, que já eram fotógrafos mais experientes,
E a molecada, o Cláudio Rossi também já era um fotógrafo mais experiente, e a molecada era eu e o Egberto, que a gente ficava ali, chutando, cobrando escanteio e correndo para cabecear, né? Tentando fazer de tudo. O momento foi bom, porque foi a eleição de 89, a gente se pautava ali, como a gente trabalhava em agência, fora, a gente se pautava, a gente não tinha um chefe, o nosso chefe, entre aspas, era o João. E a gente chegava, João, ó, que vai acontecer isso aqui. A gente pegava a agenda dos candidatos, né? Era a primeira eleição livre do Brasil na época. Então, o que eu e o Gilberto fazia, a gente sempre ia junto nas pautas, porque na época, um fazia cor, o outro fazia preto e branco, que era para distribuir para as revistas e para os jornais, que na época era preto e branco. Então, a gente revezava. E aí a gente conseguiu, nesse ano, né, da eleição, publicar muita foto na imprensa, porque os fotógrafos de jornal, eles iam nessas pautas de política e economia, que era a coisa maior que a gente cobria, mas o cara saía do jornal com 3, 4 pautas, a gente só tinha uma. Então a gente sempre chegava antes e sempre saía depois. Então, eventualmente, a gente acabava conseguindo fotos que os fotógrafos de jornal não conseguiam. E a gente teve sucesso e conseguiu publicar muito material em todos os veículos, na Folha, no Estadão, no Correio Brasiliense, no JB, na Veja, na Isto É, e isso acabou me rendendo. Eu fui cobrir férias no Estadão, chamado lá para cobrir férias de alguém lá, que eu agora não me lembro quem, e logo em seguida pintou uma vaga do finado e querido amigo Lacosta, que tinha ido morar no Japão, e acabei sendo contratado no Estadão poucos meses depois de estar lá cobrindo férias. É isso. E aí daí para frente, o meu sonho de trabalhar na grande imprensa se realizou, né? E estamos aqui hoje. Ô, Rogério, não, mas é uma história emocionante, porque realmente você ter trabalhado com o João Bittar, todos esses caras que você falaram aí, pô, é prazeroso, são grandes companheiros e amigos da gente, assim que a gente também se espelha. Mas, ô Rogério, me conta uma coisa. O helicóptero baixou naquela clareira. Os índios estavam todos com problema de gripe, né? Porque alguns missionários tinham passado antes por lá, Isso. no meio do mato, né? Umas coisas A verdade é o seguinte, ali, Missão Novas Tribos, que é uma missão evangélica que trabalha há muitos anos na Amazônia, tinha contactado o Zoé mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos antes da gente chegar lá. E não falou nada, eles encontraram, os caras estavam naquele processo de catequização, de evangelização. Numa dessas, um missionário chegou lá gripado e contaminou grande parte da etnia e tiveram 100 óbitos em pouco tempo. Tipo, poucos meses, morreram 100 índios, mais ou menos. Tragédia. Aí os caras se desesperaram e a própria Missão Novas Tribos pediu socorro para a FUNAI. Foi daí que a gente chegou lá. Aí a FUNAI mandou uma equipe, que era o Sidney Possueiro, né, indigenista conhecido, que veio com essa equipe de Santarém de barco por terra, e quando ele encontrou, ele avisou na FUNAI e o presidente saiu de Belém, onde a gente estava, nessa correria toda que você narrou aí muito bem, e eu acabei entrando nessa equipe. Na verdade, tem uma curiosidade aí, que eu acho que eu não sei se eu não me lembro se eu contei, porque eu não ia nessa viagem, né? A produtora era de vídeo, lembra bem? Não tinha fotografia. Eu era um fotógrafo de making off lá, né? Eu fotografava as coisas que a produtora fazia, não tinha pauta para fotografia. Então eu fotografava desde os comerciais de varejo até as coisas da FUNAI e do Museu Geld, que eram as coisas que me interessavam. Na hora que deu esse pânico lá, o presidente da FUNAI falou: Zé, que era o dono da produtora, né? Precisamos ir agora.
Aí o Zé Luiz chamou, ele era o diretor e ele fazia câmera muito bem também. Ele chamou um outro câmera para ir. Eles iam em 2 câmeras, não ia fotografia. E mais o operador, na época tinha isso, né? O operador de áudio, porque as câmeras eram grandes, não tinha áudio embutido nem nada. Então, só cabiam 4 pessoas no helicóptero, né? Então tinha o presidente da FUNAI e mais 3. E aí a equipe seria os 2 câmeras e o operador de áudio. Aí, na hora, o Zé Luiz falou, vamos. Aí o presidente da FUNAI falou, não, o fotógrafo tem que ir. Boa, boa visão do cara, né? Ele falou, não, nós vamos precisar de foto, o fotógrafo tem que ir. Aí o Zé Luiz falou, então vamos, mas eu vou levar a câmera lá. Ó, ele falou assim, não vai ficar se empolgando muito com foto, não, porque tu vai filmar também. Tudo bem, multifunções. As fotos são só para registrar e tal. E aí eu filmei, na verdade, eu fotografei um pouco lá, né? Quando eu cheguei, tinha poucos filmes também, e eu fiz câmera. Esse material que a gente filmou, eu e o Zé Luiz, ele saiu no Fantástico, Jornal Nacional, apareceu no mundo inteiro essa porcaria. Caramba. Então eu filmei lá, eu nem sabia operar direito uma câmera, né? Uma câmera Betamax, aquele negócio trambolho enorme, pesado, nem sabia operar direito isso. Então nessa viagem eu fotografei e filmei. Eu nunca contei essa história, eu acho. Então você praticou uma coisa que o escoteiro faz, é o aprender fazendo. Isso! O meu chefe escoteiro falava assim, ó, você tem uma batata quente na mão. Agora, como você vai resolver esse problema? É da sua habilidade. Então, é o aprender fazendo. E você foi colocado nesse furacão. Agora, o menino, o jovem, Rogério Assis, desce do helicóptero. O que ele viu lá? Assim, como é que estavam os índios? Como é que as expressões? Como é que vocês foram recebidos? Como eu te falei, assim, helicóptero, né, meu? Eu já tinha uma certa vivência com etnias, né? Porque eu já fazia o trabalho junto com um antropólogo lá, com os Kayapó. Mas os Kayapó são índios de muitos anos de contato, né? Você chegava lá, era legal, todo mundo falava português, a maioria, né? Pelo menos. Tinha uma comunicação ali, era mais fácil. Nessa chegada, assim, o estranhamento era mútuo, né? Tanto para eles quanto para nós, porque os únicos brancos que os Zoé conheciam eram os missionários, que eram poucos, 4 ou 5. De repente começou a chegar um monte lá, então rolou a nossa curiosidade em relação a eles, era deles em relação a nós também. Então foi muito legal, assim. Tirando, obviamente, a tragédia de estar muito, né, ter muitos índios doentes, perdendo, que afetou a visão, tinha gente perdendo a visão, tinha gente com o pé inchado, tinha gente que não conseguia levantar da rede. Então tinha isso aí, mas por outro lado, cara, foi uma receptividade muito calorosa deles em relação a gente, entendeu? Entendi. E vice-versa também, porque a gente também estava feliz de estar ali, né? De ter essa oportunidade de contactar um povo de pouco contato ou de quase nenhum contato com o branco. Então foi uma experiência realmente incrível que para mim foi um presente para minha vida que eu vou levar para sempre, entendeu? Sim. É isso. Agora, mas foi muito legal, foi bonito. Então, mas tem uma coisa aí também nessa história toda, Rogério, que eu acho que também é admirável, que é assim, você foi para São Paulo, se estabeleceu num grande jornal, né? Mas o Zoé nunca saiu de você. Tanto é que depois você volta, né? Sim. Essa volta, conta, como é que foi essa volta aí? Olha, cara, na verdade, assim, vou ser bem honesto e sincero, eu comecei a prestar muito mais atenção na Amazônia, no potencial da Amazônia, depois que eu vim morar aqui, do que quando eu morava lá. Porque, assim, eu sou de uma família burguesa, paraense, uma família tradicional, e como toda boa família burguesa paraense, a gente ignorava ali a nossa região. A gente, como eu costumo dizer, a gente vivia de costa para o rio, a gente estava mirando sempre o sul do país, entendeu?
Tanto que eu vim morar aqui. O meu objetivo não era ficar lá, né? O meu objetivo era vir para cá. Mas eu acho que isso era uma coisa meio comum lá, dentro da burguesia, né? A gente estava sempre mirando o como sucesso, o Sul Maravilha, entendeu? Obviamente que depois que a gente chega aqui é que a gente vê que não tem nada de maravilhoso, tem algumas coisas, obviamente, mas enfim, é melhor o lugar olhando ele de fora do que estando lá. Então, depois que eu cheguei aqui, era muito engraçado nessa época, na verdade, em redação, porque assim, cobria-se muito pouco a Amazônia, né? Nos anos 80. Não tinha muito, anos 80, 90. A Amazônia era assim, era só quando tinha alguma tragédia. Morreu um cara lá, um importante, vai lá. Tocou fogo não sei aonde, vai lá. Não tinha uma cobertura como tem hoje, né? A Amazônia hoje é um assunto mundial, né? Um dos principais assuntos midiáticos do mundo. E na época não tinha isso, e tinha um desconhecimento muito grande nas redações quanto à Amazônia. Era muito engraçado, porque como todo mundo, eu era o único amazônida, né? Tanto do Estadão quanto da Folha, não tinha ninguém da Amazônia trabalhando nesses veículos, né? Então, tudo que acontecia na Amazônia, os caras falavam, então, tu conhece alguém lá? Eu falei, cara, eu sou de Belém. Aconteceu um negócio lá no Acre. Eu falei, pô, tu conhece alguém lá no Acre? Eu falei, cara... É um pouquinho perto, né? Porque era tudo, o cara achava, era Amazônia, entendeu? O cara da Amazônia é Amazônia. Eu falei, gente, olha, Amazônia... Aí, um dia eu falei para um editor, eu falei, cara, a Amazônia é 60% do Brasil e é Amazônia. Né? Se tu não conhece uma pessoa, se a gente tem eu estabeleci para ele uma questão de distância. Falei, olha, sabe quanto tem de distância de Belém até Manaus? 2.000 quilômetros. Sabe quanto tem de distância de Belém até São Paulo? 3.000. Sabe quanto tem de distância de São Paulo até Rio de Janeiro? 400 quilômetros. Falei, para a gente ir até o Rio é difícil, com todo aqui no centro do país. Imagina o cara ir de Belém até Manaus, ou ir de Belém até Boa Vista, ou ir de Belém, entendeu? As coisas são muito diferentes na Amazônia, porque todo mundo entende a Amazônia como a Amazônia. Bom, a Amazônia paraense e a Amazônia amazonense, elas são muito distintas, como é distinto da Amazônia do Amapá, como é distinto da Amazônia do Acre, de Rondônia, de Roraima, do Mato Grosso. Cada um tem a sua peculiaridade. E sem falar que assim, né? Os acessos, né? Sim, você vai andar, vai encontrar os índios, mas não é aqui na esquina. Você vai andar 12 horas de barco, você vai pegar, vai ficar esperando o momento certo do contato, e o momento do contato não está ainda preparado. Então, às vezes leva meses, né? Então, exatamente. É uma aventura. Uma vez eu andei fazendo algumas matérias, inclusive no Vale do Javari, lá com os corubos também. Lá é bonito. Lá é longe, hein? É longe, nossa. Fomos lá com os corubos. Mas assim, daí depois você volta e anos depois e você encontrou a tribo muito melhor, né? Assim, do ponto de vista que você tinha encontrado antes, né? Qual foi a mudança? O que aconteceu depois da ditadura, quando o Collor assumiu a presidência da República, por mais péssimo que ele tenha sido presidente, teve uma mudança. A FUNAI ela saiu do comando militar e passou para um comando civil. E, na época, o Collor, que era muito marqueteiro, ele criou o Ministério do Meio Ambiente, né? E colocou lá como ministro um cara, o Heisenberg, que era um professor da USP, etc. E era um cara meio maluco, assim, meio radical. Então, esse cara deu carta branca, né? Apesar da FUNAI não estar debaixo do Ministério do Meio Ambiente, mas está debaixo do Ministério da Justiça, esse Heisenberg brigou muito pela demarcação de terra. E o Collor, para fazer esse marketing mundial da imagem de ecologista que ele queria cultivar,
ele demarcou muita terra. Ele foi um dos presidentes do regime civil, pós-ditadura, se eu não me engano, foi o presidente que mais demarcou terra indígena no Brasil, mais do que o PT. Isso se eu não me engano. E algumas pessoas que desconhecem a importância da demarcação de terra indígena, desconhecem que talvez seja uma das grandes ferramentas que o Brasil tem de preservar o que ainda resta da Amazônia, né? Exatamente. Então, Não, e tem uma coisa aqui, voltando um pouquinho à sua pergunta, é assim, essa mudança, por que os Zoé, quando eu voltei lá 20 anos depois, por que eles estavam melhor? É porque a FUNAI, durante o regime militar, ela tinha uma coisa que era como lidar com as etnias isoladas, que eles chamavam de frente de atração, que é aquela ideia de atrair, né, integrar o índio à sociedade branca, que é uma cagada, na verdade. Mudada essa perspectiva, quando os militares saíram da FUNAI e os antropólogos assumiram a FUNAI, essa política foi mudando. E no governo, se eu não me engano, acho que foi no governo Itamar, ou no primeiro governo Fernando Henrique, essas frentes de atração, elas passaram a se chamar frente de proteção etnoambiental, no começo dos anos 90, que é com a ideia completamente diferente, que era de encontrar os índios isolados para protegê-los, não para integrá-los à sociedade, né? Então, essas frentes de proteção etnoambiental, elas foram criadas para isso. Então, o que aconteceu com o Zoé e outras etnias também foi isso. Foi criada uma terra, né, onde os Zoé permaneceram isolados e o acesso do branco era muito limitado. E isso se chama frente de proteção etnoambiental. E daí, por isso que os índios, a sociedade Zoé, ela se procriou, ela aumentou. Então, desde que eles foram contactados em 89, onde teve uma morte de 100 e poucos indivíduos, quando eu voltei lá em 2009, era o contrário. A população tinha crescido, passado para quase 300 indivíduos. Ô, Rogério, agora sim, as pessoas que falam, teve contato com os índios e tal. O índio não fala o português. Né? Então. Muitos não, né? Os índios isolados, né? Sim, então, sim. Os índios isolados não falam português. Eu me lembro que numa dessas aí, o cara da FUNAI, que são pessoas talhadas para aquilo, né? Você vê que tem muitos caras dedicados ali que, Sim, certamente. Os caras fantásticos. Daí, para fazer contato com determinada etnia, que também não falava uma língua mais ou menos conhecida, eles tinham que levar um índio que mais ou menos se identificava com aquele dialeto para fazer um tradutor, né? De um tronco linguístico parecido, exatamente. É isso. E às vezes a conversa é meia torta, assim, mas acabam se... Mas, cara, assim, sinceramente, a língua não é uma barreira para a comunicação, né? Assim, a gente que trabalha no jornal, para quantos países você não viajou que você não falava a língua e não se virou lá? Sim. Entendeu? É verdade. Eu na Folha fui para o Japão, fui para a Coreia, não sei, para mim... conversar com coreano e conversar com Yanomami vai dar no mesmo, entendeu? No gestual, cara. Mas assim, a gente não deixa de se comunicar. Sim. A gente tem que encontrar a maneira de se comunicar não verbal, né? Gestual de preferência. Agora, Rogério, daí você viveu tudo suas experiências e tal, pá. E você é um grande documentarista. Vira e mexe, eu estou vendo coisas suas lá na Amazônia, né? E que projeto você está desenvolvendo lá? Cara, assim... Você só não querendo fazer um parênteses. Um dia eu estou andando na rua lá, aqui no meu bairro, você está cruzando com um carro. Conceição, Rogério, preciso jogar bola. O semáforo vai embora. Passou alguns dias, eu estou vendo no Facebook, o cara está lá na Amazônia.
É. Então, Então, deixa eu, vamos dar uma situada na coisa, como é que funciona. Então, eu trabalhei, né, comecei no Estadão, depois trabalhei na Folha, fui colaborador de um monte de lugares, etc., sempre trabalhando na imprensa. No ano de 99, eu fui morar nos Estados Unidos, que eu ganhei uma bolsa do ICP para estudar lá, e fui morar lá e fui correspondente da Folha lá também. Quando eu voltei de lá, a gente, três colegas que não conhecemos na redação da Folha, que são meus amigos queridos Adi Leite, Pisco Delgaiso e Marcelo Subia, e nós criamos um Photosite, que tinha como projeto, dentre outras coisas, né, de ser uma agência de fotografia que também contemplaria a reportagem. Isso acabou não indo para frente, e por isso que eu saí de lá. Desde então, eu comecei a querer produzir reportagem, em vez de trabalhar no jornalismo diário, que foi onde eu trabalhei a minha vida inteira até então, né? Até o ano 2000 ali. Aí o Photosite não deu muito certo, eu saí e fui trabalhar independente e comecei dali procurar lugares que trabalhassem, que documentassem ou que tivessem interesse em documentar as coisas que eu tinha interesse, essas coisas socioambientais. Aí fui contactar o Instituto Socioambiental, o Greenpeace e outros, né, o IEPE, o WWF, enfim, essas organizações que trabalham, né, com documentação socioambiental, pesquisa e documentação socioambiental. Lá, depois do Photosite, aí trabalhei ali como colaborador eventual, muito eventual, para poucas coisas, para esses lugares. E no ano de 2009, apareceu a oportunidade de fazer uma revista. Que fiz uma revista junto com a Teté Martinho e o Everton Balhardim. A gente criou um projeto de uma revista chamada Pororoca, que era uma revista 100% dedicada a assuntos da Amazônia. Daí para frente, eu comecei a ir voltar para a Amazônia assim, com uma frequência muito grande. E paralelamente à Pororoca, a minha colaboração com essas instituições, ela acelerou também. Entendeu? Então, hoje, eu tenho meus próprios projetos, né? Pessoais, que são caros e quando eu consigo financiá-los, eu vou sozinho. E tem os projetos, que são a maioria deles, que são os projetos dessas instituições que eu sou chamado a documentar. Mais recentemente, quando foi 2017 ou 2018, por conta desse volume de trabalho documental que eu faço na Amazônia, eu fui contactado por uma residência artística muito bacana que tem na Amazônia, que chama Lab Verde. E virei colaborador deles também. Fui lá 2 anos seguidos. Esse ano seria o 3º ano que, eventualmente, eu estaria lá. Fui 2 anos seguidos documentar e dar palestra nessa residência artística. Então, o trabalho, ele vai, assim, ele vai aparecendo, né, cara? Assim, a gente vai procurando também e ele vai surgindo de acordo com aquilo que você está fazendo. Eu não me considero nenhum especialista em Amazônia, muito menos nenhum indigenista. Eu tenho apenas uma paixão pela região onde eu nasci e procuro me informar melhor sobre as coisas que acontecem lá, de ruim e de bom, né? Mas eu não sou o que eu divido com as pessoas, assim, que eu procuro dividir essa conversa que a gente está tendo aqui. Eventualmente uma pessoa ali me chama para falar, para dar um workshop aqui, para dar uma palestra ali. Elas não são palestras de especialista, elas são conversas de um entusiasta da região, entendeu? O que eu tenho para oferecer são minhas experiências pessoais,
né, que elas são baseadas em outras experiências de gente muito mais capacitada do que eu. Quando eu vou fazer algum trabalho lá, eu procuro me informar sobre o trabalho que eu estou indo fazer, baseado em trabalho de outros que já fizeram esse trabalho ou já pesquisaram em cima desse trabalho com muito mais profundidade. E isso me dá subsídio para eu desenvolver um trabalho melhor do que, eventualmente, eu ir lá sem nenhuma informação. Isso é uma coisa que a gente aprende em jornal, né, cara? Assim, Sim. você vai numa pauta informado, seu trabalho rende muito mais do que você cair lá de paraquedas, né? Muito bom. Agora, ô, Rogério, e você mantém seu acervo? Como é que você cataloga isso? Cara, Isso é muito importante, né? então, ó, não sou assim, um exemplo de organização, não. Mas de uns, sei lá, uns 4 anos, 3, 4 anos para cá, eu fiz o curso do nosso querido amigo Marcos Issa, e isso puta, me ajudou pra caramba, cara. Assim, eu sou muito ruim de tecnologia e tal, mas com o cursinho dele de gerenciamento de arquivo, isso eu consegui dar uma bela organizada no que eu tenho. Mas assim, eu não tenho nada, cara, nada. Eu tenho nada não, mas tenho muito pouca coisa do que eu produzi na Angular e no Estadão, na Folha e para a Veja, para Isto É, para as pessoas que eu colaborei. Eu não tenho nada disso aí, não tenho nada disso aí guardado, infelizmente. Nunca fui muito de guardar revista, jornal, não tive esse hábito, entendeu? Hoje me arrependo, porque eu fiz coisas legais também nesses lugares, né? Sim. Fiz coisas bacanas na Folha, no Estadão, na própria Veja como colaborador, na Isto É, na Marie Claire, enfim, em todos os lugares que eu colaborei, eu fiz coisas legais. E eu não tenho nada dessas coisas assim. É uma pena, mas não Mas tenho. dá para bater lá O que eu tenho muito, o que eu tenho bem organizado e guardo com muito carinho é o meu trabalho pessoal mesmo, entendeu? E esse trabalho mais recente que eu desenvolvo junto com as ONGs aí. Ô, Rogério, você tem mais alguma coisa que você acha legal passar para essa juventude que não conhece a Amazônia, que só vê a Amazônia através da televisão, dos noticiários de que está pegando fogo, ó, cada dia mais aumenta? De que forma, assim, Cara, você assim, pode... olha, assim, eu acho que primeiro é conhecer o seu país, né, cara? Assim, quando você tiver oportunidade, ir atrás, se informar, tem muita coisa legal aí. Essas organizações, especialmente o Instituto Socioambiental, que está lá, sei lá, quase 30 anos, 25, 30 anos na Amazônia, cara, tem um material riquíssimo que eles produzem. O Greenpeace com as ações, entendeu? O IEPE, quem mais, sei lá, todas essas organizações que trabalham na Amazônia, o CIMI, a PIB, essas associações indígenas, cara, eles têm material riquíssimo disponível na internet e onde é possível se pesquisar. Eu sugiro que as pessoas assim, que tenham interesse na Amazônia vão atrás, entendeu? Hoje em dia, cara, a nossa vida está muito facilitada, né? A gente entra no Google, São Google aí, ajuda a gente pra caramba. E se você não encontrar no Google, o Google vai te dizer onde que você vai encontrar. Basicamente é isso. E outra coisa também, assim, que eu acho, assim, eu realmente eu tenho uma dificuldade de acreditar em gente com propostas messiânicas de salvar qualquer coisa que seja, especialmente a Amazônia, entendeu? Isso não é factível, não é, entendeu? Não existe. Então, se cada um fizer um pedacinho, né, tem projetos incríveis lá, mas um projeto de salvar a Amazônia, esse projeto ele não é factível, ele é irreal, ele não existe. O que existe são pequenos e médios projetos muito factíveis
e que trabalham em determinadas situações da Amazônia. Juntando todos esses projetos, a gente vai encontrar soluções para os diversos problemas que existem. Não existe uma solução para todos os problemas. Isso daí é cascata, é nego que quer se promover, quer se pintar de bacana, de salvador da natureza, salvador de índio. Meu, isso é cascata. Isso daí se chama autopromoção, né? Isso não existe. Não acredite nesse messianismo de salvar a Amazônia e a natureza. Existem 1000 projetos dentro da Amazônia, pequenos e médios projetos, que estão aí realmente fazendo e ajudando a população da região. Posso citar, sei lá, o Saúde e Alegria, por exemplo. Saúde e Alegria atua no Rio da Paraíba. Pô, um projeto maravilhoso, incrível. O Saúde e Alegria vai salvar a Amazônia? É óbvio que não. Como ninguém vai salvar a Amazônia. O Saúde e Alegria vai salvar o pedaço da Amazônia onde ele atua. Entendi. E isso, o Instituto Socioambiental, o Greenpeace, vão salvar ou ajudar a salvar os pequenos projetos, os médios projetos nos quais eles atuam. Ninguém vai salvar a Amazônia. Não existe essa possibilidade. A pessoa que vem com essa ideia e com esse propósito, essa é uma pessoa que está querendo se autopromover, porque essa situação ela é impossível de ser feita. Então, não acredite nisso. Isso é falso. Isso é mentiroso. Acredite nas pequenas iniciativas. Essas pequenas iniciativas juntas é que vão fazer a diferença global. Não existe uma solução global para a Amazônia, até porque os problemas que tem em Belém são diferentes dos problemas que tem em Manaus, que são diferentes do problema que tem em São Gabriel da Cachoeira, que são diferentes dos problemas que tem no Macapá. Não existe uma solução para todos esses problemas. Existem soluções para cada um desses problemas. Juntas, essas pequenas soluções vão ter algum efeito. É isso. Então, é só... Não, mas eu achei fantástico. Aí, mas não, mas, Rogério, eu sou apaixonado por tudo que você falou também. Pô, e defendo isso que você está aí. Exatamente igual realmente, cara, eu vejo assim, a juventude se empolga, entendeu? De repente aparece o cidadão, não, vamos salvar a Amazônia. Desculpa, cara. Não vai. Não vai salvar nem o Rio Tietê sozinho. É verdade. Ô, Rogério, eu vou encerrar aqui. E assim, eu quero te agradecer do fundo do coração. Fica aqui meu respeito, minha admiração pelo seu trabalho. E que Deus te proteja, continue correndo atrás do seu sonho. E olha, muito obrigado mesmo. E que em breve eu vou aparecer para jogar ping-pong. Pô, por favor, distanciamento social garantido. Cara, ó, foi um prazer, conversa ótima, uma honra ter sido convidado por você e estar incluído nesse seu documento que você está formando aí com grandes nomes aí da fotografia, pô, meus amigos que você já entrevistou, em especial posso falar de um que eu assisti, que foi incrível, que é o Maurílio Clareto, que é um cara daqui que foi embora para lá, né, e está fazendo um trabalho maravilhoso lá, incrível, pô. E eu acho que esse serviço que você está prestando aí só me honra ter sido convidado a participar. Valeu demais, cara. Um beijo para você no seu coração, Rogério. É nóis, querido. Obrigado, Conceição. Obrigado mesmo. Tamo aí.